esse é o canal Núcleo Vencedores. Hoje vamos abordar o tema autoestima. Eu assisti alguns vídeos sobre o assunto. Eu peguei um que está muito interessante, que o Laí Ribeiro fez. Então, por base da sua palestra, eu elaborei um texto aqui para que a gente reflita e possa expandir mais o nosso conhecimento. Então, antes de eu passar a mensagem, clique em gostei, se gostou, compartilhem, divulguem o nosso canal e ajude a crescer o nosso projeto aí do Núcleo Vencedores. Então vamos lá à nossa exposição aqui sobre o assunto. Então, uma das dicas que eu achei muito interessante é que você não pode ofertar aquilo que não tem. Principalmente aquela pessoa que não tem autoestima, né? Principalmente se você não tem autoestima, você não tem como motivar as pessoas. Então você não tem como ofertar aquilo que você não tem. Isso não se limita somente às coisas materiais. Isso se estende a sentimentos, modo de ser ou conhecimento, né? Não tem como você compartilhar uma coisa que você não sabe, né? Às vezes o cara quer se sentir grande, mas o cara não tem conhecimento, não tem como motivar uma outra pessoa, né? Pois se não tem amor próprio, não pode dar amor a outra pessoa, por exemplo, né? A pessoa às vezes não se ama, como que ela vai querer amar outra pessoa? Ou você não sabe como, por exemplo, como praticar uma yoga, por exemplo, como que você vai compartilhar a outra pessoa? Se você não conhece mecânica, como você vai ensinar a montar um equipamento mecânico e assim por diante. Então é preciso experiência para compartilhar. O conhecimento não virá do céu e encher a nossa cabeça para nós compartilhar. Não tem como. Então o ser humano é um ser coletivo e precisa compartilhar toda e qualquer experiência, pois assim ele se valoriza, e ganha autoestima e se sente inserido na sociedade. E as pessoas falham quando não têm conhecimento e querem se esforçar para adquirir sem praticar, sem exercitar, pois não quer exercitar para adquirir tal conhecimento ou experiência para compartilhar com quem está ao seu redor. Isso também abrange os sentimentos íntimos. A experiência sentimental serve também para ser dividida e aprimorada, ser exposta e colocada em um debate sadio e construtivo também. E todos saem ganhando e todos ganham autoestima, mas para isso é preciso ter vivência. E as pessoas não querem aprender, não querem aprofundar os seus conhecimentos para poder compartilhar. Então não há como ela ter autoestima. Então é preciso conhecimento, é preciso cair nos livros, na internet. E para adquirir o conhecimento também ter, dependendo do que for, ter a prática para poder compartilhar. Há sentimentos também íntimos que não conseguimos expor a uma quantidade maior de pessoas. Por isso temos, durante a nossa infância, nossos pais, os nossos irmãos, dependendo até alguns amigos que tenham a mesma afinidade, sintonia de pensamento. E no decorrer da vida, na maioria dos casos, também temos marido ou esposa, caso a pessoa se case. Então tem mais aquela outra pessoa para compartilhar, a sua experiência, seus sentimentos. Então, com essas pessoas você consegue expor segredos bastante profundos, mas ainda tem aqueles mais escondidos dentro do seu íntimo, do seu self, como se dizem, que não são compartilhados. Somente você sabe mais ninguém, pelo menos no campo material, porque no espiritual todo mundo é um livro aberto. Às vezes até você próprio já esqueceu, fica guardado no seu inconsciente. E às vezes precisa ser lembrado, porque essas crenças antigas precisam ser superadas e isso retarda a sua evolução, por incrível que pareça.
porque você vai guardando aquilo, agora surge uma situação que aquele conceito é exposto e você vai estar contra aquele conceito. Às vezes todo mundo já entendeu uma coisa já que está acima do seu conhecimento e você ainda está ali guardado aquele conceito dentro de você e não consegue sair dele, porque é uma coisa que você guardou do seu inconsciente e é um pouco complicado para tirar. E há pessoas que vivem muito sozinhas assim, então a solidão é a falta de amizade consigo mesmo, porque as crenças pendentes guardadas desde a infância ou da adolescência interferem nas suas decisões quando você vai expor algum conjunto de conceitos e ideias, né? E aquele preconceito antigo volta à tona, né? Comprometendo aquilo que você quer expor, uma ideia nova, mas tem aquela parte que está ainda lá embaixo, ainda comprometida, então vai entrar um certo debate e aquilo vai comprometer, dependendo de um grande projeto que você tenha na vida, seja empreendedorista, ou seja no campo pessoal, montar uma família, dependendo do assunto que você tiver, vai haver discordância, né? E pode comprometer toda a sua vida. Então, você acaba se isolando dentro daquele conceito que você tem certeza que está com a razão e acaba fechando os olhos para o mundo exterior, que acaba se isolando dentro daquele conceito, tem certeza que está com a razão e acaba fechando os olhos para o mundo exterior. E muitos, hoje em dia, reduzem seu mundo dentro das redes sociais, mexendo em seu celular, em via pública, nos coletivos e até dentro de casa, como se estivesse mergulhado no metaverso, onde ele é o Deus, e as pessoas lá vão dar sempre razão e vão acreditar em suas convicções, que aquilo que você diz e entende é lei. No final das contas, você esqueceu de si mesmo e vive um mundo artificial, uma Matrix em outra Matrix, que ainda é mais difícil de sair dela. Já era difícil com uma, que dirá com duas. Então, um outro conselho que é muito importante, se você é pai ou mãe e tem um filho pequeno, evite dizer não. Ao invés disso, diga o que quer que ele faça, ou evite de fazer. Isso funciona também com adultos ao dar o conselho. A mente humana não aprendeu muito a materializar a palavra não, porque ela é uma coisa abstrata, né? Se expressar nome de objetos, a mente irá trabalhar nas 3 dimensões ali e vai materializar um objeto correspondente. Mas, ao expressar a palavra não, o cérebro não vai ter nada para materializar, por ser uma coisa abstrata, sem forma. Uma expressão, por exemplo, não abra a porta. Uma criança, por exemplo, irá compreender que é para abrir a porta. Ela não entende a palavra não, porque ela não aprendeu a discernir a palavra não. Então, ao invés de dizer não abra a porta, mantenha a porta fechada, deixe a porta fechada, por exemplo. Isso será compreendido pelo cérebro da criança. Mas aí você vai perguntar, o que isso tem? Tudo isso tem a ver com a autoestima. Vamos ver a resposta. Expressar a palavra não, apesar de ser incompreensiva e de uma forma inconsciente, né, abstrata, né, o inconsciente, né, ele sente a repressão da palavra, ela sente até de uma forma consciente. Mas quando isso é dito várias vezes, com uma criança, por exemplo, ela vai se sentir reprimida e presa a tantas negatividades com o tempo que ela vai perder sua autoestima. Porque tudo que ela faz não pode fazer. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode subir aqui, não pode ir ali. Então ela vai se reprimindo, e ela vai virar uma criança sem autoestima e vai
pode virar um adulto deprimido e buscar a solução nas drogas e nos vícios. Então, procure explicar à pessoa, seja ela adulta ou criança, o porquê de que ela não pode praticar uma determinada ação. Isso é muito importante para a autoestima da pessoa. Isso vale, novamente dizendo, tanto adulto quanto criança. Uma outra dica muito interessante é conversar consigo mesmo. Lembre das palavras de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Analise o diálogo consigo mesmo, se ele é positivo ou negativo. E se você não está falando mal dos outros, evite. Se estiver falando mal dos outros, pensando mal de alguém, corte isso da tua vida. Se puder também, corte até o ego. Cuide de si mesmo. Aprenda a se amar. Gostar de si mesmo. Sem ser narcisista, né? Sem criar ego, sem inflar ego, que isso também compromete a sua evolução. Se amar, se conhecer, se entender, são segredos de obter seu sucesso moral em todos os âmbitos de conhecimento. Às vezes você pode até obter o sucesso profissional, mas a sua moral pode continuar baixa e pode comprometer o seu projeto, pois você é o co-criador e o autor do seu empreendimento ou do seu projeto, seja ela material ou seu projeto de vida. Um outro conselho muito interessante também é eliminar seu sistema de crença. Nem sempre o seu interlocutor está errado. Aprenda a ouvir a pessoa. Aprenda a dar razão às outras pessoas quando elas estão de posse da razão e estão te dando um conselho. Porém, há momentos que a outra pessoa não tem razão, não entende aquilo que você está dizendo. Mas mesmo assim, procure ser gentil e cortês e procure escutar. Talvez ainda, no meio das palavras que ela dizer, há alguma coisa que se pode aproveitar, né? Aproveitar que aquilo está sendo falado. As crenças evoluem ao longo da vida, né? E a evolução significa se libertar das crenças obsoletas. Procure aumentar sua abrangência de conhecimento, estude profundamente se for necessário. Não tenha medo de mudar, não tenha medo de fazer mudanças. O que não compreender hoje será compreendido amanhã. Basta estudar e ir atrás do conhecimento. Pois já dizia o Mestre Jesus: conheça a verdade, que ela te libertará. Por hoje é só. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.